Bom dia, pessoal. Bom dia aos acadêmicos e acadêmicas, os nossos espectadores aqui do FootClass. Já estamos aqui ao vivo para mais uma série de lives e hoje uma live extremamente especial, histórica para todos nós. Vamos esperar aqui, daqui a pouquinho Dr. Lázaro vai, nosso convidado, daqui a pouquinho ele vai mandar aí a solicitação para entrar ao vivo, para a gente poder bater um grande papo aí sobre direito desportivo, sobre questões relacionadas à academia, trazendo para vocês muito conteúdo. Então vou só aguardar aqui a solicitação para entrar ao vivo do Dr. Lázaro, para a gente então começar a nossa live, né? Muito especial, uma live, diria, histórica para o FootClass, recebendo o Dr. Lázaro Cândido da Cunha, que é vice-presidente do Clube Atlético Mineiro, e vai poder contar para a gente, compartilhar com a gente muito conhecimento, né? Daquilo que ele já vivenciou no mundo do futebol. Então, só esperando o Dr. Lázaro fazer a sua solicitação para entrar ao vivo, e aí a gente já começa, a gente já pode dar início a essa live. Isso, Dr. Lázaro já fez aqui a solicitação. Agora só aguardando aqui a conexão para a gente começar a nossa live. Salve, salve, professor! Salve! Bom dia, pessoal. Bom dia, Tudo, Malaco. Bom dia a todos. tudo bem? Tudo em paz, tudo Que bem. bom, que bom, que bom. Fico muito feliz, né, de ter aceito aí o nosso convite, né, aqui da academia, do FootClass, para poder bater um papo aqui sobre questões acadêmicas, questões relacionadas, né, ao direito desportivo, né? Então, nada uma pessoa tão especial, né, como é o nosso amigo Dr. Lázaro, para poder tratar de vários assuntos, né, que giram em torno do futebol, né, Dr. Lázaro? Muita coisa boa, né, muita projeção, né, muita coisa para a gente poder conversar aqui nessa live. É verdade, é muita coisa. Eu acabo de sair, ô Malaco, eu acabo de sair de uma academia. Eu fiz meus 40 minutos, tô até suando. Fiz meus 40 minutos, vou até tirar o óculos aqui, Que passar, beleza, que beleza. porque realmente eu consegui, eu aluguei duas esteiras, uma esteira normal e uma esteira, digo, uma bicicleta, aquela É, bicicleta boa, e que está me salvando, porque a academia aqui do prédio está fechada, obviamente tem que estar verdade. fechada. Tem que ser A fechado isso. quadra de tênis eu não tenho parceiro e também estou meio fora de forma. Então é a esteira aqui que eu utilizo, mas Que tá bom. legal. Lázaro, é porque você está aparecendo aqui para a gente na tela inclinado. Você tem E, como colocar assim, ver se você consegue colocar aí. Isso, ótimo, ótimo. e você também está aparecendo inclinado. É mesmo? É. Olha, e agora, como é que tá? Tá bom, ok, agora Para deu você tá certo. ok? Ok, ok. Maravilha. Ô Lázaro, né, te agradecer mais uma vez, né, pela generosidade de compartilhar aqui conosco, né, dizer que nós, né, nós da academia aqui do FootClass estamos mandando aí um grande abraço, vários amigos já mandando um abraço aqui, o professor Heitor, lá da PUC, mandando um abraço, dizendo que o Mamoré é muito maior que a URT e que você foi um péssimo lateral direito. Quem me falou foi o Heitor, né, depois você pode até contestar isso. O professor Renato Magalhães, o professor Joaquim, o professor Eduardo, né, grandes amigos lá da PUC, mandando aí, quando eu mandei lá no grupo de professores, todos pedindo para mandar esse grande abraço aí para você. Olha aqui, realmente a convivência com os professores, né? Para quem não sabe, eu pedi demissão da PUC depois de 32 anos, né? Por absoluta incompatibilidade de tempo, e também você chega a um determinado ponto que, né, eu já fiquei 32 anos na PUC, fiz grandes amizades, e é uma pena
eu queria voltar exatamente para encontrar como o Heitor e companhia, né? Renato, Parece Renato, mas especialmente o Heitor, que ele deve estar vivendo, né? Deve estar vivendo uma previsão aí do centenário, né? Realmente dramático, a situação dramática do ele tá time triste, ele dele. tá triste, ele tá Aliás, triste. ontem eu estava assistindo uma reprise aqui daquele famoso 4-0 Fábio de Costa. Lembrei do povo todo aqui. O Lázaro não tem jeito, ele sempre relembra aí esses momentos aí, né, do Atlético também. Mas, Lázaro, fazendo mais uma vez, né, essa recepção e fazendo aqui apenas o nosso script, né, o Footclass agora já está ao vivo aí com essa série de lives especiais e o nosso objetivo é realmente qualificar os profissionais que querem trabalhar no futebol, que querem trabalhar no esporte, né? E aí discutindo grandes questões do direito esportivo, gestão profissional, questões técnicas, questões táticas também, né? E o Footclass, nós temos um lema, né, Lázaro, que é o Footclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol, né? E a gente sabe que o esporte, o futebol principalmente, precisa muito disso, né, pessoal? Então, dando boas-vindas a todos aí. O nosso convidado de hoje é um grande profissional do futebol, do mundo do direito também, sem dúvida nenhuma, né? Uma referência para todos nós, pessoal e profissional. Dr. Lázaro Cândido da Cunha, vice-presidente do Atlético, também mestre e doutor em Direito, né? Professor, e professor é sempre professor, né? Ele não deixa de ser professor. Então, Lázaro, a gente tem muitos assuntos aqui para tratar, né? Então, já queria começar aqui os assuntos técnicos, né? Porque o nosso objetivo aqui é ser o mais técnico possível, né? Para a gente poder aproveitar o conhecimento que você tem de futebol durante todos esses anos aí à frente do Atlético, né? E de todas as outras também passagens que você já teve. E eu queria começar, Lázaro, com um assunto, né, que são aquelas mudanças que a FIFA está propondo agora, né, das regras do futebol, parece que também de interpretação, que tivemos também com relação à bola na mão na bola. Como é que você vê essas mudanças, se elas são benéficas? A FIFA lançou aí a possibilidade de lateral com pé, o autopasse, né, que é quando você faz a cobrança de falta para você mesmo, substituições ilimitadas, contagem de cronômetro para o tempo de jogo, né? E, enfim, são mudanças que a FIFA está propondo. E o que você acha que, inclusive, discutindo um pouco do papel da FIFA aí para o futebol, né? Brasileiros, pessoal. Agora, realmente falando sério, né? Eu realmente acho que os profissionais do direito, a qualificação, né, para lidar com esse complexo mundo do futebol é fundamental, né? Antigamente, a gente tinha uma ideia, né? Algumas pessoas ainda têm uma ideia, digamos que a maioria, acho que o futebol é STJD, TJD, STJD, Justiça Desportiva, enfim. Quando, na Isso. verdade, isso é uma gota d'água num oceano que é o sistema desportivo de um modo geral e suas correlações, implicações, enfim. Então, o futebol devidamente qualificado, ele exige muito conhecimento de direito de trabalho, direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito internacional e o sistema desportivo. Então, essas academias são muito importantes porque a gente vai qualificando o pessoal do direito para o futebol. E quanto mais qualificação, obviamente, nós teremos um futebol melhor, né, fora do campo de jogo, que vai refletir exatamente no campo de jogo. Em relação à atuação da FIFA, eu tenho sido muito duro com minhas críticas às entidades desportivas. Há cerca de 10 dias, eu fiz uma crítica muito dura à CBF, né? E vocês sabem, criticar entidades desportivas causa um certo, né, constrangimento, mas comigo não tem isso, Eu não sei disso, tem essa verdade. história. Né? Eu faço as observações críticas, faço mesmo. E há uns 10 dias eu pontuei que, num primeiro momento, a CBF precisava atuar urgentemente de uma ajuda material, né, aos centenas de clubes do interior, especialmente séries C, D e sem série,
que na verdade é o futebol do interior ou de todas as regiões, das grandes regiões metropolitanas, etc., que alimenta o futebol profissional do Brasil, né? E do Exatamente. mundo. Então, critiquei muito eu recebi a grata notícia há 2 dias que a CBF realmente estabeleceu uma ajuda Isso. até substancial, eu acho que não suficiente pela necessidade, mas, enfim, importante para os clubes das séries C, D e sem série, né? Agora, a minha crítica vai especialmente para a Conmebol, que alimenta do mercado brasileiro e ficou ou está completamente omissa em relação a uma ajuda concreta, material, né? No mínimo, uma atuação, nada, atuação nenhuma. Isso talvez sirva de lição para os clubes brasileiros colocar em xeque o papel da Conmebol, né? Como entidade importante que comanda as competições sul-americanas. Eu acho que ou a Conmebol atue de imediato, ela vai perder o papel de relevância, eu acredito. Agora, em relação à FIFA, as críticas não são inferiores, né? É lamentável que a FIFA edite um documento praticamente falando do futebol europeu, né? Ela tratou, nessa nota que ela emitiu recentemente, como se o futebol sul-americano não existisse. Não existe, né? exatamente. E exatamente traçando regras compatíveis com o calendário europeu. Né? Então é lamentável, né? E a coisa mais lamentável ainda, ela acabou de soltar essa nota, mudando regrinhas de pênalti e tal, sendo que nós estamos diante de uma situação de vida ou morte, né? Então, Malaco, eu lamento profundamente, né, a atuação da FIFA omissa, né, inteiramente omissa nesse momento. E é importante o seguinte, os dirigentes de clubes, eu sou um mero vice-presidente, porque lá no Atlético nós temos presidente e vice-presidente. O vice só entra no momento de impedimento do presidente. Portanto, eu não mando nada, né? Eu dou minha contribuição, mas não mando nada. Mas se eu tivesse na presidência, faria as mesmas críticas. Faço porque acho que é uma calamidade o que a FIFA, especialmente a FIFA, está fazendo com o futebol. Em relação às regrinhas aí, do pênalti, é mais uma tentativa de interpretar o que é muito difícil, né? Porque agora tiraram um pedaço do braço, né? Agora se bateu no antebraço, quer dizer, sabe, parece que gente que não conhece, não pratica futebol, né? São pessoas que estão lá ocupando o cargo e fazendo firulas. A verdade é essa, porque essa regra do pênalti, ela assim, você pode criar todo tipo de regrinha, mas há um subjetivismo na avaliação e aí tentar criar uma objetividade, como disse como já dizia Nelson Rodrigues, a objetividade é burra, né? Porque não há essa possibilidade. Mas assim, acho que realmente o futebol ele está precisando de... Aí falando em regras, né, eu acho que o futebol está precisando mexer em realmente algumas regras, né? Isso é necessário, porque nós reduzimos o campo, o tamanho do campo, os jogadores passaram a ter correrem, né? Os jogadores correm 13, alguns até 14 quilômetros num jogo de 90 minutos ou 95 minutos, que é uma estupidez, né? Que é uma estupidez para o desgaste que provoca. Talvez isso que a FIFA deveria preocupar com essa redução e sem mexer efetivamente nas outras regrinhas que a gente tem. Verdade, Lázaro. Realmente parece que
aqueles que tomam algumas decisões no futebol não estão dentro do campo, né? E eu sei que você, inclusive, é um dirigente até muito diferente, né, de outros, porque você está sempre no campo, né, Lázaro? Nos jogos, acompanhando treinos, né? Eu acho que isso mostra muito o que é a gestão profissional efetivamente, né? Eu acho que tem que ter sensibilidade, porque é o seguinte, eu estou no Atlético já há 12 anos, e passei por diversas fases, né? Quem acompanha o futebol aí viu, né, a saga que o Atlético Foi. teve a partir de 2009, né? Porque eu quando cheguei no Atlético, por exemplo, a gente tinha um jurídico destroçado, não pela omissão de quem estava lá ou passou por lá, pelo contrário, é porque realmente as condições eram complicadas, o ambiente todo, o sistema estava, né, comprometido, e realmente fizemos um trabalho de profissionalização, né, de profissionalização e estudo, né, e Foi. estudo. Mas, além disso, a gente precisa entender aquele mundo, né? Aquele mundo do futebol, aquele mundo ali dos jogadores, aquele mundo específico. Eu tive a oportunidade de passar por várias gerações aí de jogadores, de técnicos, de dirigentes, etc., nesse período, e eu sou muito sensível à dor que os jogadores, de um modo geral, convivem, ou digamos, a falsidade, né? Porque se o jogador ganhou o jogo, vira milagreiro, né? Vira milagreiro e tal, é tapinha nas costas, é o maior do mundo. Então, digamos, um amor um amor um pouco estranho, né? É um amor estranho que o público, de modo geral, tem para com os jogadores. Então, eu não fui aquele dirigente de ficar dando tapinha nas costas e comparecer nas horas difíceis, sabe? Isso. Eu até me lembro, assim, em 2011, 2010, especialmente 2011, eu estava numa situação complicada. Eu fui inúmeras vezes lá no CT, fui no hotel, né, no hotel do Atlético, onde os jogadores se concentram, e batia papo, né? Batia papo com os jogadores, sentava, conversava. Teve até um episódio assim impressionante. Conte aí. Aquele episódio do Ronaldinho, que o Ronaldinho teve para ir embora, eu estava lá, né? Fui eu que cheguei primeiro e vi o problema, né? Vi o problema. E aí liguei para o Alexandre foi, fui eu, então eu e o Alexandre, eu estava exatamente dentro, acompanhei todo o processo. Foi um momento assim, decisivo e dramático, É. porque o Ronaldo chegou atrasado, e aí já tinha outras situações e tal, e aí o Cuca já não dava conta de conviver com ele, enfim, um problema. E nesse momento, o Alexandre chega e também diz que não tem jeito, vai mandar embora. E eu fiquei, falei, olha, Nossa, a gente que tem que. decisão. Que decisão, hein? Eu cruzei com né, o Leonardo Silva, muito ponderado, e ele fez lá uma reunião rápida. Eu mesmo, entre olhares, né, eu pedi uma atuação para ver o que podia ser feito. O Léo fez uma reunião com os jogadores embaixo, e aí convocamos. Aí os jogadores pediram uma reunião, nós fomos para a sala, e teve aquele momento emocionante, né? Realmente, o Alexandre fez uma fala, estava eu, o Alexandre, apenas na sala, e o Ronaldo já com sua mala para ir embora. O Ronaldo estava com a mala para ir embora. E isso depois se revelou, né, que nós fomos para o jogo e ganhamos o jogo, acho que era um jogo contra o Vasco, se não me engano. Tem outros episódios, né? Então, é impressionante. Eu levava, às vezes, eu tinha aqui alguns trocados de viagem, dólares, às vezes uns $100, uma coisa ninharia para os jogadores. Mas eu falava, o doutor, só vai dar quanto hoje? Eu falava assim, eu vou dar $100. Aí eles faziam lá um jogo. Que legal. Mas eles vibravam quando ganhavam $100, eu ninharia, né? Nada, né? Só para divertir, só para interagir, só para conversar.
Depois eu vou contar um outro episódio. Foi 2-1 em cima do 2 a Vasco, 1. exatamente. Esse Exato. jogo, olha, esse jogo, quando terminou o jogo contra o Vasco, sabe assim, me Sai baixou um peso, aquela. né? Me baixou aquela. Eu sempre, desde que reinaugurou a independência, eu fico numa cabine com os vários presidentes, eu estou lá, eu sento do lado direito, apesar de eu ser esquerda, eu sento do lado direito ali, sempre naquele cantinho, sento ali, fico ali. E quando terminou o jogo, o Alexandre olhou para mim e nós nos cumprimentamos assim, e ele falou, obrigado. Realmente foi um momento. Que legal. Teve um outro momento com o Guilherme, o Guilherme que jogou no time aí da Série B, enfim. Depois a gente, se for o caso, a gente conversa. Tá certo, Lázaro. Lázaro, eu queria te perguntar também, né? Porque como a gente está falando de formação acadêmica, né? Existe um caminho para ser dirigente de futebol? Existe um caminho traçado? O que ele deve fazer para aqueles que nos assistem aqui também? Na verdade, até uma pergunta que muitos fazem, inclusive na sala de aula, Lázaro, né, no nosso grupo de estudo lá da PUC, aqui do FootClass, para ser diretor de futebol, dirigente de futebol, o que ele deve fazer? Qual é o caminho que ele deve perseguir? Eu sei que ele tem que ter um parafuso a menos, né? Olha, eu acho o seguinte, veja bem, com frequência as pessoas me perguntam, querendo estudar o direito desportivo. Como faço para estudar o direito desportivo? Porque você tem, no futebol, você precisa ter, né, alguém do jurídico que tenha sensibilidade, né? Porque além do conhecimento, precisa ter a sensibilidade, porque tem situações limites, né? Tem situações realmente delicadas, mas que você tem que ser firme, ponderado, mas razoável, né? E eu acho que, assim, essa atuação requer muito estudo, né? Precisa ser disciplinado e estudioso. Quanto mais, o melhor o resultado, né? Eu acho que, eu falei há pouco a respeito da formação, eu acho que sem uma formação no direito do trabalho, no direito civil, no direito internacional, no direito Tributário. tributário, no direito administrativo, e entender o sistema, né? Entender o sistema, porque às vezes as pessoas não entendem o sistema. Nós temos no futebol uma situação absolutamente singular em relação ao sistema normativo. Nós temos lá o regramento FIFA, que é a constituição das constituições, digamos. Sim. Aí você tem as instâncias inferiores, a Conmebol, a CBF e as federações. Tudo dentro de determinadas competências, você tem os regramentos. E você tem que lidar ainda com a legislação estatal que em determinados espaços ela atua, tá certo? Então, você precisa compatibilizar tudo isso e compreender, né, o sistema. Então, todo o estudo de todas essas disciplinas, elas ajudam muito. Agora, em relação ao dirigente em si, ele tem que ter, na minha opinião, e aí eu digo o seguinte, eu não cheguei à presidência do Atlético, apesar de ter tido várias oportunidades, tem gente que fica... eu sempre digo, ser presidente do Atlético é uma honra, né? É uma coisa maravilhosa, mas precisa também saber o grau de responsabilidade e o nível de saturação que você chega, né? Eu já tenho 12 anos de Atlético, então eu já tive oportunidade de disputar a presidência em vários momentos, né? Quando terminou o primeiro mandato do Alexandre, ele foi para a reeleição, e lá para praticamente 1 ano e meio do segundo mandato, ele começou a fazer a lista. O Alexandre é muito direto. Ele falou, olha, eu tenho aqui 3 nomes, e você 3, 4 nomes. Que legal, né? Você está aqui dentro. Que legal. Você vai querer ser
vai querer ser ou não ser como você falou que não quer? Eu falei, não Que quero, legal, não que quero, legal. não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero porque eu tive uma atuação de organização no jurídico desde 2010 e acho que cumpri essa função. Aí, eu não sou político e sou muito duro em determinadas coisas. Então, achava que eu tenho um desgaste que é duro, porque quem chega à presidência do Atlético com responsabilidade, ele tira um Sofre, pedaço da vida dele, né? Isso é fato. sofre, Então, chegou sofre. lá em 2000, no segundo mandato, o Alexandre me pediu, eu falei, não, não quero ser. Bom, então tudo bem. Então, virou o Daniel. Beleza. Aí, me chamaram um dia, o Alexandre de novo, falou, não, você então vai ser vice, Daniel. Eu falei, não vou, não aceito, não aceito. Quando chegou a época do Sérgio, e aí o nosso grupo não é um grupo grande, assim, um grupo mais próximo, e aí eles insistiram, disse que eu poderia continuar no jurídico, né, comandando a área do jurídico, como eu vinha fazendo, e eu, depois de muita resistência, resolvi aceitar o desafio e vi que uma coisa é ser diretor jurídico, porque eu estive lá, assim, ao lado da linha de frente desde 2010, na linha de frente É, mesmo, né? mesmo. Agora, acho que para ser dirigente você precisa compatibilizar essa série de atributos, né? Tem também a empatia com a torcida, né? Que é fundamental. A torcida é o maior patrimônio do clube, é o maior patrimônio do clube. Então você precisa saber também absorver as críticas, né? Eu trabalho no Atlético 12 anos, fui remunerado 1 ano e 6 meses, exatamente. 1 ano e quase 7, 1 ano e 7 meses, para ser bem preciso. O resto trabalhei de graça para o clube. E tem gente que ainda critica, quer dizer, então você tem que ser bastante ponderado, tem que, digamos, engolir determinadas coisas, porque não é fácil. Eu duvido se determinadas pessoas, e que faz tantas críticas, fariam o que algumas pessoas fazem modestamente, como eu faço para o Atlético. Agora, sei que dezenas e centenas fariam isso, mas, por incrível que pareça, os mais chatos provavelmente não fariam. A verdade é essa. Verdade, Lázaro. Lázaro, a gente só fazendo uma campanha aqui também para você, né, para suas redes sociais, né, a gente acompanha bastante lá suas redes sociais, né, e essencialmente também aqueles podcasts, né, que você coloca, que são muito instrutivos, né, inclusive já citei para vários alunos os podcasts, e um deles, né, você trata lá do Clube Empresa, né? Resumidamente, Lázaro, o que você podia falar para a gente, assim, você é contra, você é a favor, acho que o futebol brasileiro está preparado, os dois projetos de lei, né, do Rodrigo Pacheco, do Pedro Paulo, faz um resumo rápido aí para a gente. Olha, em primeiro lugar, eu não caio em contos milagreiros, né? Vem alguém e faz uma proposta milagrosa, né, que vai salvar o futebol brasileiro, Isso. com o chamado clube empresa. Não, as coisas não são assim. Não são assim, né? Acho que eu até faço uma seguinte colocação. O Atlético tem 112 anos. Se ele fosse empresa, um questionamento, será que ele existiria ainda hoje? É uma Pois é. dúvida, porque são poucas empresas, que sobrevivem, né? São poucas empresas no mundo que sobrevivem mais de 100 anos, né? A história é essa. Então, assim, o Atlético é uma associação, né? A associação é composição de pessoas, né? Então, culturalmente, nós temos essa tradição das entidades do futebol serem uma associação, uma reunião de pessoas. Se você transforma isso, né,
num clube, empresa, o modelo altera completamente. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Tomar cuidado é o seguinte, para determinados grupos não se apropriarem de um patrimônio centenário, né? Esse é o perigo, né? Os dois projetos que estão lá, um primeiro da Câmara e o do Senado, que é até de um grande amigo meu, o Rodrigo Castro, que apresentou para o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Castro é um advogado de São Paulo, que eu conheço muito. E eu mesmo já dialoguei com o Rodrigo, fazendo algumas críticas, e ele ponderava, olha, não, mas eles fatiaram meu projeto, é verdade, ele tem até um livro a respeito do Clube Empresa nas propostas dele, mas eu acho que o projeto do Rodrigo é um pouco melhor, embora ele tenha sido muito fatiado para atender interesse A, interesse B, especialmente interesse B, sabe? Então, acho que é um cuidado que há que se ter, né? Acho que o clube empresa ele teria que manter uma relação institucional com a entidade associativa, né? E talvez, para a gente avançar antes de chegarmos a um clube empresa, talvez fosse prudente a gente criar estruturas que pudessem separar o futebol profissional dos clubes sociais, por exemplo. Para quem não sabe, o Atlético ele é composto de clube social. Então, nós temos dois clubes sociais, o Labareda e o Vila Olímpica. E a sede. Então, tradicionalmente, nós temos sócios do Vila Olímpica, Labareda e da sede. Porque a sede que começa, né? Historicamente, você começa ali. Então, nós temos 930 sócios que são originários da sede. Nós temos em torno de 1.500 do Labareda e mais de 3.000 da Vila Olímpica. Moral da história, nós temos mais de 6.000 sócios, não são sócios torcedores, não, sócios da entidade, da associação que é a composição, a natureza jurídica do Atlético. Então, quando a gente fala em conselho deliberativo, por exemplo, quem elege o conselho deliberativo é a Assembleia Geral. Qual é a Assembleia Geral? Qual é a composição dela? A composição dela é exatamente todos os sócios, 6.130 sócios. Então, eu penso assim, o que a gente poderia melhorar? A gente tem que dar algum grau de oportunidade para o sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, de alguma forma, ele tem que participar. Não essa fórmula aqui que eu vejo aí, o sócio-torcedor que vai eleger. Isso aí eu acho uma proposta oportunista pelo seguinte. Veja, olha o perigo. Digamos que amanhã um bilionário aí resolve comprar milhares de cotas sócio-torcedor, e que é fácil, né? Você domina um clube, fora que você pode criar distorções que a gente tem que fazer pesos e contrapesos. Acho que o modelo que o Atlético tem hoje, ele precisa melhorar, porque nós temos um conselho deliberativo que hoje tem 382 integrantes, sendo que apenas 150 são eleitos. Então, a gente teria que fazer uma mudança nisso, né? Dar mais peso aos eleitos. Agora, na prática, vou dizer para vocês como que funciona. Quem participa normalmente com um grau elevado é exatamente os eleitos, né? Porque você tem natos, benementos, grandes benementos, que às vezes moram fora, ou já são idosos, têm problemas de locomoção, ou não participam mesmo, né? Não participam mesmo. Então, você tem um colégio de 382 integrantes que, para modificar o estatuto, você tem que ter 2/3. Então, é um drama. É um drama para você... às vezes as pessoas não sabem, aqui nós estamos falando numa live jurídica, talvez seja apropriado. Vou contar um caso aqui que ocorreu quando do estádio, das decisões a respeito do estádio.
caso espetacular que ele serve, inclusive, de modelo para o pessoal estudar, que é o seguinte. O Conselho Deliberativo, não só do Atlético, mas outros conselhos também, ele conforme falei, um quórum de 2/3. Tem que haver uma aprovação de 2/3 para você fazer uma série de mudanças. Por exemplo, venda de imóvel. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Às vezes você tem um pequeno imóvel, está dando prejuízo, em vez de para fazer uma venda tem que ter 2/3. Então, para reunir 2/3 é só um milagre. É um milagre. Então, olha a ideia. O Atlético está vendendo a metade do shopping para construir nosso estádio lá, a Arena MRV. E o projeto do estádio foi concebido assim: metade do shopping, ou metade ponto 1, que é 50,1 do shopping, que hoje está em torno de 300 milhões, o valor lá alocado para esse fim. Temos ainda as propriedades do clube, cadeiras cativas, que 5 mil, algumas propriedades que poderiam ser vendidas, o name rights, o nome do estádio, 60 milhões, e o terreno que o Rubens Menin doou. Então você tem um todo ali, dá em torno de 410 milhões, 415 milhões, que é exatamente o custo do estádio. Então a gente teria um estádio quitado. Então apresentamos uma proposta para o Conselho Deliberativo e tínhamos, então, que ter a aprovação de 2/3. 2/3. E aí, o que fizemos? Há um regimento interno que determina que uma reunião tem que durar 3 horas. No máximo, 50% da regra normal, ou seja, 4 horas e 30. Mas eu sustentei perante o Atlético que, tratando de uma situação excepcional e se apegando no estatuto, que não tem essa regra, é um regimento interno, que houve votação do regimento interno por uma deliberação simples, quórum simples, então eu deliberei que a reunião deveria ocorrer num período de 12 horas. De 12, exatamente sustentando que isso permitiria a participação que seria condizente com o próprio espírito de uma entidade associativa. Pois bem, fizemos assim. Horas antes da reunião do Conselho, um conselheiro bastante conhecido no Atlético, já foi até vice-presidente do Atlético, em tempos mais antigos, um advogado, ingressou com uma ação pedindo que a reunião fosse cancelada, ele era contra a venda, mas alegando uma formalidade, que era exatamente essa. Né? E aí eu corri a falta de previsão no edital, a falta de previsão no estatuto. E uma regra específica do regimento. Mas eu sustentei que tratava-se de uma excepcionalidade, né, que dava, ao contrário, né, mais liberdade aos conselheiros. E aí dei exemplo: o sujeito mora no Rio. Vou dar até o Jacaré, por exemplo, que o Jacaré, o famoso Jacaré aí da banda Mole, mora no Rio. Né? Então, para ele deslocar, né, teria que deslocar com antecedência. Isso é inacreditável. Tá? Mas aí foi proposta uma ação e houve um pedido de liminar. Imagina, uma liminar, aí todo o movimento que houve para a votação seria colocado em risco. Né? Prejuízo enorme. Quando eu fiquei sabendo da ação, eu fiz uma petição ao juiz e levei lá e fui despachar, inclusive. Coincidentemente, tinha sido um ex-aluno meu. E ele entendeu perfeitamente. Fiz essa explicação. Qual foi a explicação? Olha, o que está em jogo é a liberdade do conselho. Quanto mais eu estender, melhor, mais liberdade eu estou dando. Então, o argumento dele, que quer limitar, né, o tempo de duração de uma reunião, né, viola esse próprio espírito de liberdade de participação do Conselho. E, afinal de contas, ganhamos a limitação.
E, e ficou né? Aí foi a votação e tivemos apenas 12 votos contrários e tivemos Pô, a abundância de votos, né? Nós tivemos, salvo engano, mais de 360, salvo engano, votos favoráveis, com apenas 12 contra, né? O que foi uma decisão histórica, porque abriu caminho para um projeto do Atlético que pode seguramente. É lógico que você tem risco, porque até lá nós vamos, os dirigentes do clube têm que ser responsáveis, né? Nós temos que ser responsáveis. Eu, como torcedor, a gente quer, né, contratar o Messi, mas as coisas, mas tem que ter cuidado, né? exato. É impressionante a gente como torcedor e como dirigente. Vou falar uma coisa aqui que é o seguinte: você como torcedor e como dirigente, você sofre Sofre mais. duplamente. Duplamente, sabe por que sofre duplamente? Digamos, ganhamos o jogo. Vou ganhar assim, a maior vitória emocional, foi, digamos, aquela semifinal, semifinal. Aquela coisa lá impressionante da semifinal. Beleza. Aí, ou o jogo das oitavas, enfim, as quartas. Libertadores, né? Da Libertadores. Libertadores. E aí você imagina o seguinte: termina o jogo, aí tem negócio de torcida, tem gente que jogou tal, tem isso, tem os bastidores para o próximo jogo. Você precisa saber, já começa já uma disputa, a arbitragem, o que vai ser. Enfim, você não tem. Aí, Lázaro saiu aqui novamente, pessoal. Então ele vai nos dar aqui uma. Vou até avisá-lo aqui também para fazer a nova solicitação. Ah, o Lázaro fez uma nova solicitação. Que agora realmente tá muito tá muito concorrido aí as lives, né? Aí, Lázaro, Ok, voltou. voltou. Você tá bom aí na tecnologia, viu? Você tá bem. Tô bem, tô bem. O que eu tô fazendo live, olha, eu fiz aqui live para jornalista de São Paulo, para o Atlético, para isso, para não sei o quê, para 98, para Itatiaia, enfim, eu achei que eu vou mudar para esse, vou mudar, Você tá bem, você tá bem. Ô, Lázaro. Quando terminar a quarentena, nós vamos mudar. Ô Lázaro, até porque tem alguns jornalistas aí nos acompanhando também, o Fael, né, que também acompanha o Atlético. Você tem um bom relacionamento com a imprensa, né? Eu acho que isso também faz parte da gestão, né, profissional também, né? A gente tem que respeitar o jornalista, sabe? O jornalista, ele faz um trabalho difícil, né? É difícil porque o torcedor, especialmente em tempos de rede social, o torcedor, assim, né, não tolera determinados torcedores. Acho que fulano, para ele dar uma notícia X,
o fulano é isso, não sei o quê. Então, o jornalista, o trabalho do jornalista esportivo não é fácil. E nós temos excelentes jornalistas e o jornalismo profissional é muito importante, né? A rede social não substitui o jornalismo de qualidade, Aliás, está se revelando nessa pandemia aí que o jornalismo profissional é o que diferencia, né? O que oferece qualidade, oferece informação devidamente qualificada, né? É esse ponto importante. Verdade, Lázaro. Lázaro, atualmente a questão da Arena MRV, ela está definida em termos para a Arena? Tem alguma discussão ainda sendo feita em termos jurídicos? Não, na verdade é o seguinte, os processos no âmbito do município, na prefeitura, já estão seguindo já a normalidade. Se não houvesse a pandemia, a gente já faria a movimentação da terra e logo em seguida já vem o alvará para iniciar a construção. Então o processo está todo pronto, mas a pandemia realmente ela criou uma dificuldade, porque você precisa uma série de apoio administrativo, etc., uma série de respaldo que é técnico e de reunir pessoas que nesse momento tá difícil. Mas assim, os entraves administrativos estão superados até isso. De outras questões ao longo do tempo, mas os entraves administrativos não existem. Continuando então, né, as nossas perguntas aqui, a gente está quase terminando a live também, pelo horário aqui. Qual foi a sua maior vitória jurídica no clube? Foi aquele caso dos bloqueios? Que você pudesse comentar aqui para a gente também, a sua maior vitória jurídica. Eu acho que nós tivemos muitas vitórias jurídicas, sabe? Assim, eu acho que assim, tivemos muitas e muitas e muitas. E é muito bom você pegar um caso, né, desde o início e construí-lo, né? Você vai construindo, né? E você alcançar o êxito, né? E isso, assim, isso é muito importante. Mas nós já tivemos casos assim. Eu tive um caso na FIFA, por exemplo, que afinal de contas não deu resultado esportivo nenhum, mas um caso espetacular. O caso do Fernandinho. O Fernandinho é um jogador, não sei se a torcida lembra do Fernandinho, ele não foi bem aqui. Não foi bem aqui o Fernandinho. Mas o Fernandinho, ele foi contratado. Antigamente, uma regra no Mundial que era o seguinte: o time tinha que ser o time que jogou a Libertadores. Então, é uma piada isso, né? Era uma piada, mas a regra era essa. Então, você não podia contratar jogador depois da decisão da Libertadores. Como a decisão foi em julho, você tinha todo um calendário, então isso beneficiava claramente o europeu, né? A FIFA fez essa bizarrice aí. Bom, aí o que acontece? A gente não podia fazer como determinado time aí que fez, contratou 2 jogadores para jogar uma semana, né? Uma semana antes, aí também não dá, né? Aí não dá. Pois bem, mas aí o caso do Fernandinho foi o seguinte: ele foi contratado, mas assim, e o Alexandre, como é que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? O que eu fiz? Eu fiz um pré-contrato, que é o único jeito que ele estava vinculado aí no dia ainda, eu fiz um pré-contrato, lancei esse pré-contrato no sistema, e aí a FIFA se recusou a aceitar, né? E eu fui para a CBF, eu e Alexandre, nós fomos para a CBF, sentamos lá naquela mesa do jurídico, conseguimos uma certidão exatamente que a gente tinha feito o encaminhamento do pré-contrato no prazo. A FIFA se negou a registrar o atleta. Nós fizemos um recurso no sistema e ganhamos. E ganhamos. Ele foi inscrito. Foi uma tragédia, é fato, futebolística, mas, enfim,
Foi um caso assim que houve uma comemoração, mas nós já tínhamos casos espetaculares. Eu, quando entrei no Atlético, havia um caso, a Taliba jogou no Atlético, promoveu uma ação contra o Atlético. Hoje, essa ação devia estar aos 50 milhões. E aí já tinha decisão transitada de julgado. Decisão transitada de julgado. Eu já peguei o caso assim. Eu articulei uma minuta de uma ação rescisória e os advogados, excelentes advogados, e conseguimos fazer um acordo a mais ou menos uns 5, depois de decisão transitada em julgado. O Atlético não tinha dinheiro para fazer o depósito do valor, que na época era 4 milhões. Então, enfim, a rescisória era... Mas eu fiz pressão, fiz essa rescisória. Enfim, uma epopeia esse caso, conseguimos resolver. Nós tínhamos vários outros. Mais recentemente, o caso do Fred, por exemplo. Eu mesmo, alguém me narrou que o advogado que participava na defesa lá da tese do Fred no início, né, deu uma palestra com você e disse que teria feito um comentário lá. Esse caso vai cair fácil. Esse caso, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, fiquei sabendo, numa palestra, acho que deu na PUC, não sei, e ele fez esse comentário. Foi. Eu comecei a rir, sabe? Quando eu fiquei sabendo disso. O sujeito devia, no mínimo, respeitar, tanto é que depois ele renunciou. Pessoal, tive mais um probleminha aqui de conexão. Vou pedir para o Lázaro fazer uma nova conexão aqui. Lázaro vai fazer uma nova conexão aqui, pessoal, para a gente poder terminar. Temos alguns minutinhos aqui restantes, né? Aqui, ó. Oi. Estamos só aguardando mais um pouquinho aqui, pessoal. Lázaro, tá me ouvindo agora, né? Tá sem som. Aguarda. Sem Tem som. muita gente. Oi, Lázaro, tá me ouvindo aqui bem? Tá me ouvindo bem? Eu vou pedir para você solicitar de novo, Lázaro. Só mais um minuto. Lázaro vai fazer aqui a última conexão, pessoal, para a gente poder ir para os minutinhos finais aí da nossa live, né? É muita informação. Participação do Lázaro aqui também, né? Muita gente entrando aqui na nossa live. Então ela ficou pesada aqui, viu? Mas que bom que a gente está conseguindo aqui também fazer e passar para vocês todas essas informações e conhecimento, né? Tá chegando aqui o Lázaro. Lázaro, a live tá pesada, viu? Sua presença aqui é muita gente assistindo, viu? É isso aí, isso é bom. Isso é bom. Lázaro, a gente está com o tempinho final aqui, né? Queria te agradecer muito, né? Pela sua gentileza e generosidade de nos atender, né? A gente deixa vários assuntos aqui, eu deixei para a gente poder fazer numa outra oportunidade, né? Espero que você novamente nos atenda aí também, mas estou recebendo aqui um monte de mensagem aqui no WhatsApp, muita gente participando aqui também, te parabenizando, né? Enfim, a gente fica muito feliz aí com a sua participação, e o que muitos estão me perguntando aqui é sobre a sua continuidade mesmo para poder inaugurar o estádio, né? Não, eu realmente encerro final do ano, não vou disputar nenhum cargo eletivo no Atlético. Eu já fiquei 12 anos, 12 anos no Atlético. Eu sou conselheiro eleito, e assim que terminar o mandato, eu automaticamente viro benemérito, né? Ou seja, eu vou continuar no Atlético, posso ajudar em alguma coisa, etc. Mas o meu ciclo de eleição no Atlético, eu considero que eu já dei minha contribuição. Nos 112 anos do Atlético, eu tenho 12 anos de contribuição, acho que tá legal. Você está vendo esse quadro atrás aí, esse quadro que está apontando aí?
é um quadro que eu joguei todas as credenciais, santo, santinho, tudo que você tem nesse período aí até 2016. Vou fazer um outro de 2016 até chegada atual. Mas, de qualquer forma, Marco, eu agradeço a você e ao pessoal que está assistindo e estimulo todos que o melhor caminho é o caminho do estudo, da dedicação, do empenho, da luta, né? A escola é o melhor caminho da vida, né? Se as pessoas estudam, se dedicam e enfrentam, você supera desafios, né? Você supera desafios e eu estimo todos aí que têm interesse nisso, que têm interesse no futebol, que têm interesse no regramento do futebol, para contribuir para o regramento. O papel é estudo, estudo, estudo. Agradeço e falaremos numa outra oportunidade, tá bom? Grande abraço. Lázaro, muito obrigado, viu, Lázaro? Obrigado mesmo de coração aí por nos atender aí. Fica com Deus. Um abraço para a família toda aí também. Um grande abraço.